O Gato Preto, de Edgar Allan Poe. Para o mais louco e ao mesmo tempo mais simples conto que quero escrever, não espero nem peço que alguém me acredite. Estaria louco se esperasse por isso num caso em que os meus próprios sentidos recusam o que diretamente experimentaram. Louco eu não sou, e com certeza não estou sonhando, mas amanhã vou morrer, e hoje quero libertar minha alma. Meu objetivo imediato é o de expor ao mundo com clareza e, resumidamente, uma série de simples acontecimentos domésticos, sem comentá-los. As consequências desses acontecimentos me aterrorizaram, torturaram, destruíram, mas não vou tentar explicá-los. Para mim, não significaram outra coisa senão horror. Mas para muitos, podem parecer menos terríveis do que barrocos. Pode-se provavelmente encontrar alguma mente que transformará o meu fantasma em um lugar comum, alguma mente mais calma, mais lógica e muito menos excitável do que a minha, que possa enxergar nas circunstâncias que eu relembro com temor, nada mais do que uma normal sucessão de causas e efeitos muito naturais. Desde a infância conheci-me pela docilidade e humanidade do meu temperamento. Eu era tão bom de coração que me tornava quase o ludíbrio de meus companheiros. Gostava, em maneira particular, dos animais, e meus pais me permitiam possuir uma grande quantidade de animaizinhos domésticos. Com eles, eu passava a maior parte do meu tempo, e nada me dava maior felicidade do que alimentá-los e acariciá-los. Esta minha preferência cresceu com os anos, e mesmo adulto, me deleitava com eles. Todos os que sentiram alguma vez afeto por um cachorro fiel e inteligente podem facilmente compreender a natureza e a intensidade do prazer que ele propicia. No amor desinteressado e capaz de sacrifício de um bichinho, há alguma coisa que atinge diretamente o coração de quem teve várias oportunidades de pôr à prova a mesquinha amizade, assim como a evanescente fidelidade de um simples homem. Casei-me cedo e fui feliz em encontrar em minha esposa uma disposição igual à minha. Tendo reparado na minha paixão pelos animais domésticos, ela não perdeu a oportunidade de providenciar as espécies mais agradáveis. Tínhamos pássaros, peixinhos, um cachorrinho mimoso, alguns coelhos, um macaquinho e um gato. Este último era um animal grande e muito belo, todo preto e inteligente ao máximo. Falando da sua inteligência, minha esposa, que não era alheia a uma certa superstição, referia-se frequentemente à antiga crença popular que via os gatos pretos como bruxas disfarçadas. Não que para ela fosse uma coisa séria. Aliás, eu estou falando disso somente porque nesse momento estou me lembrando do detalhe. Plutão, assim se chamava o gato, era o meu bicho preferido e o meu companheiro de brincadeiras. Somente eu dava-lhe a comida, ele me esperava quando eu voltava para casa e era com muito custo que eu conseguia impedi-lo de me seguir pela rua. Nossa amizade continuou assim durante muitos anos, ao longo dos quais meu temperamento e minhas maneiras, devido à ação de uma diabólica intemperança, passaram-me, e me envergonho em confessá-lo, por uma radical transformação para pior. Tornei-me dia após dia mais esquisito, impaciente, menos espreitador dos sentimentos alheios. Surpreendi-me usando uma linguagem desrespeitosa para com minha esposa, até chegar à violência. Meus bichinhos, sem dúvida, sentiram a mudança das minhas maneiras. Não somente os descuidava, mas também os maltratava. No entanto, em relação a Plutão, eu mantinha um certo respeito que me impedia de maltratá-lo, enquanto não tinha escrúpulos em maltratar os coelhos, o macaquinho e até o cachorro quando, por acaso ou por afeto, ele atravessava o meu caminho.
Mas o meu mal-estar ia crescendo. Que terrível doença é o álcool. E no final, até Plutão, agora já velho e consequentemente mais irritável, até Plutão começou a experimentar os efeitos da piora do meu temperamento. Uma noite, ao voltar completamente bêbado de uma das minhas costumeiras visitas às tabernas da cidade, tive a impressão de que o gato evitasse minha presença. Agarrei-o e ele, assustado pela minha violência, com os dentes, feriu-me ligeiramente na mão. A fúria de um diabo apossou-se de mim a ponto de eu mesmo não me reconhecer. Tive a impressão de que minha alma original tivesse voado fora do meu corpo e uma maldade feroz, alimentada pelo gin, invadiu todas as fibras do meu organismo. Tirei do bolso um canivete, abri-o, agarrei o pobre bichinho pela garganta e deliberadamente arranquei-lhe um olho da órbita. Enrubesço, queimo, estremeço ao escrever sobre essa maldita atrocidade. Quando na manhã seguinte, diluídos durante o sono os efeitos da orgia noturna, voltei à razão, experimentei um sentimento misto de horror e remorso pelo crime cometido, mas foi um sentimento apenas superficial e equívoco que não chegou a atingir a alma. Mergulhei novamente nos excessos e afoguei no vinho toda a lembrança do acontecido. Enquanto isso, o gato lentamente se recuperou. A órbita vazia do olho tinha um aspecto pavoroso, mas parecia que ele não sentisse mais dor. Como de costume, ele andava pela casa, mas evidentemente fugia aterrorizado sempre que eu me aproximava. Tinha-me sobrado bastante do meu velho coração para sentir uma certa dor frente à evidente antipatia que me demonstrava essa criatura que outrora tanto me amara. Esse sentimento transformou-se cedo em irritação e, afinal, num inevitável processo, apareceu o espírito da perversidade. A filosofia não leva em consideração esse espírito, mas eu não estou tão certo da existência da minha alma quando estou certo de que essa forma de perversão maldosa seja um dos impulsos primordiais do coração humano, uma daquelas incidíveis faculdades primárias ou sentimentos que governam o caráter do homem. Quem não se viu centenas de vezes realizando uma ação vil ou estúpida por nenhum motivo, exceto o de que não deveria realizá-la? Não somos, por acaso, dominados por uma eterna tendência a violar, apesar de nossas melhores intenções, aquela que é a lei? Somente porque sabemos que é essa que estamos infringindo? Este espírito de perversidade foi a causa de minha completa desgraça. Foi essa insondável propensão da alma a torturar a si mesma, a violentar a própria natureza, a fazer o mal somente pelo prazer de fazê-lo, que me induziu a continuar e levar até o fim a ofensa que tinha infligido ao inofensivo bichinho. Uma manhã, a sangue frio, deslizei um laço no pescoço dele e enforquei-o no galho de uma árvore. Enforquei-o enquanto lágrimas caíam dos meus olhos e o remorso mais atroz torturava o meu coração. Enforquei-o porque sabia que ele me amara e porque não me dera nenhum motivo de sentir-me ofendido. Enforquei-o porque sabia que estava cometendo um pecado mortal que colocaria em perigo minha alma imortal de maneira pola, se isso fosse possível, fora até do alcance da infinita misericórdia do Deus mais misericordioso e terrível. Durante a noite que seguiu o dia em que tinha praticado aquela cruel ação, fui acordado pelo grito: Fogo! As cortinas do meu quarto ardiam em chamas, a casa inteira queimava. Com muita dificuldade, minha esposa, uma empregada e eu mesmo conseguimos fugir do incêndio. A destruição foi tão completa que todo o meu patrimônio foi devorado pelo fogo e a partir daí me encontrei no desespero. Não tenho a fraqueza de tentar estabelecer uma relação de causa e efeito entre os desastres e as atrocidades que tinha cometido, mas estou relatando uma sucessão de acontecimentos e não quero omitir nenhuma ligação entre eles. No dia seguinte ao incêndio, fui olhar as ruínas. Todas as paredes tinham caído, menos uma.
A exceção era constituída por uma parede divisória que ficava mais ou menos no centro da casa, onde antes do incêndio estava encostada a cabeceira da minha cama. Ali, o reboco tinha resistido em grande parte à ação do fogo, o que expliquei pelo fato de que tinha sido refeito há pouco tempo. Em frente a essa parede tinha se juntado uma multidão e parecia que todos estivessem examinando com particular atenção, especialmente uma parte dela. As palavras esquisito, singular e outras expressões semelhantes excitaram minha curiosidade. Aproximei-me e vi como esculpida em baixo relevo sobre a parede branca a figura de um gigantesco gato. A imagem era de uma surpreendente exatidão. Enrolada no pescoço do animal estava uma corda. Ao ver pela primeira vez essa aparição, não posso classificá-la de outra maneira. Minha surpresa e meu terror foram enormes. Mas logo a reflexão veio me socorrer. Lembrei-me de que o gato tinha sido enforcado num jardim próximo à casa. Após o alarme pelo incêndio, aquele jardim imediatamente enchera-se de gente. Alguém deve ter pego o animal da árvore e atirado no meu quarto através de uma janela aberta. Esse gesto, presumidamente, tinha sido executado com a intenção de me acordar. A queda das outras paredes comprimiu a vítima de minha crueldade dentro do reboco ainda fresco, cuja cal, junto com o calor das chamas e a amônia da caçara, compôs a imagem tal qual eu a via. Embora tendo explicado esse episódio para minha razão, mas não satisfatoriamente para minha consciência, ele não deixou de impressionar profundamente minha fantasia. Durante meses não consegui libertar-me do fantasma do gato, e nesse período aflorou em minha alma um certo sentimento que parecia, mas não era, remorso. Cheguei a condoer-me tanto pela perda do animal que comecei a procurar nas espeluncas mal afamadas que agora frequentava habitualmente outro bichinho da mesma espécie e de alguma forma semelhante no aspecto que pudesse substituí-lo. Certa noite, enquanto encontrava-me numa taberna mais do que mal afamada, meio embriagado, minha atenção foi subitamente atraída por alguma coisa preta que descansava na sumidade de um dos enormes tonéis de gin e do rum que constituíam a decoração principal do local. Fiquei olhando durante um bom tempo e, para minha surpresa, não consegui entender o que fosse aquela coisa. Aproximei-me para tocá-la com a mão. Tratava-se de um gatão preto, do mesmo tamanho de Plutão, ao qual se assemelhava em todos os aspectos menos um. Plutão não tinha um só cabelo branco em todo o seu manto, enquanto que esse gato tinha uma mancha branca de contornos indefinidos que cobria quase que inteiramente o seu peito. Assim que o toquei, levantou-se imediatamente, ronronou, esfregou-se na minha mão, feliz pelo meu interesse. Era exatamente a criatura que eu estava procurando. Propus então ao dono do local de vendê-lo, mas esse disse que não era seu, não o conhecia absolutamente, nunca o vira antes. Continuei acariciando e quando fiz menção de voltar a casa, o animal demonstrou a intenção de acompanhar-me. Permiti que o fizesse e de vez em quando, durante o caminho, parava para acariciá-lo. Quando chegou a casa, ficou logo à vontade e tornou-se imediatamente o preferido de minha esposa. De minha parte, ao contrário, senti logo surgir dentro de mim uma profunda antipatia para com o animal. Ele era exatamente o inverso do que eu esperava, mas, não sei porquê, a evidente predileção dele por mim causava-me, sobretudo, desconforto e repulsão. Aos poucos, a aversão e o incômodo desembocaram na amargura do ódio. Evitava o animal, mas uma certa vergonha e a lembrança do meu precedente ato de crueldade impediam-me de maltratá-lo. Durante muitas semanas não lhe bati, nem lhe fiz outras violências, mas gradualmente cheguei a olhá-lo com insuportável repugnância e a fugir como a peste da sua odiosa presença. Aquilo que sem dúvida aumentou meu ódio pelo bicho foi a descoberta, feita na manhã seguinte à sua chegada em minha casa, de que nele também faltava um olho, assim como Plutão. Essa circunstância, pelo contrário, tornou mais querido para minha esposa, que, como já disse, possuía em alto grau aquela humanidade de sentimentos que outrora fora minha característica peculiar, assim como a fonte dos meus mais simples e mais puros prazeres.
Mas a predileção do gato por mim parecia crescer junto com minha aversão por ele. Seguia todos os meus passos com uma tenacidade que é difícil explicar ao leitor. Quando eu sentava, deitava-se embaixo da minha cadeira ou pulava dos meus joelhos, cobrindo-me de odiosas denguices. Se eu me levantava, ele se enroscava nos meus pés com o risco de me fazer cair, ou encravava suas longas e pontudas garras nas minhas roupas para trepar até meu peito. Dava-me então vontade de esmagá-lo de um golpe só, mas me segurava a lembrança do meu precedente delito e ainda mais, deixe-me confessá-lo, o terror cego que o bicho me inspirava. Não era exatamente um terror físico, mesmo estando com dificuldade em explicá-lo de outra maneira. Estou quase com vergonha em confessar, assim, mesmo nessa cela de delinquentes, estou quase que com vergonha em confessar que o terror e o horror que o animal me suscitava foi alimentado por uma espécie de quimera entre as mais difíceis que possam ser concebidas. Minha esposa tinha me apontado mais de uma vez a estranha conformação da mancha branca, da qual já falei, que constituía a única visível diferença entre esse estranho bicho e aquele que eu tinha destruído. O leitor relembrará de que essa mancha era assim grande, mas tinha originariamente contornos definidos. Ora, pouco a pouco, quase que imperceptivelmente, mesmo que minha razão se esforçasse em rechaçar a coisa como absolutamente fantástica, a mancha acabou assumindo uma forma bem precisa e distinta. Ela era a exata representação de um objeto que me arrepio somente em nomeá-lo. E por isso, e sobretudo, eu tinha repugnância e medo pelo monstro do qual me libertaria se tivesse a coragem. Era a hora, digo, a imagem de uma coisa horrível, espantosa, a forca. A lúgubre e terrível mancha do horror e do crime, da agonia e da morte. E agora eu era verdadeiramente mesquinho, além da pior mesquinharia humana. Uma besta bruta, aquela cujo companheiro eu tinha altivamente destruído. Uma besta bruta me causava, a mim, homem criado à imagem e semelhança de Deus, uma dor tão insuportável. Ai de mim! Nem de dia e nem de noite tive mais o conforto do repouso. Durante o dia a criatura não me deixava um só instante, e durante a noite, a qualquer hora, eu acordava com pesadelos de inexprimível horror e deparava-me com o alento quente da coisa em meu rosto e de seu enorme peso, como um fantasma noturno que não tinha a possibilidade de afastar de mim, eternamente incumbente sobre meu coração. Sob a pressão desses tormentos, o pouco de bom que ainda havia em mim desapareceu completamente. Pensamentos maus, os mais negros e malvados dos pensamentos, tornaram-se meus únicos donos. A costumeira brutalidade do meu temperamento tornou-se ódio para todas as coisas, para todo o mundo, e ao mesmo tempo minha pobre esposa, que pacientemente suportava tudo sem queixas, tornou-se vítima frequente, ai de mim, das repentinas e incontroláveis explosões de uma fúria, a qual abandonava-me cegamente. Um dia ela acompanhou-me, não sei para qual fazer doméstico, no porão do velho edifício onde nossa pobreza obrigava-nos a morar, e o gato, seguindo-me escada abaixo, quase me fez cair, contrariando-me até a exasperação. Agarrei o machado e, esquecendo da minha fúria o medo infantil que sempre detivera minha mão, desferi um golpe na direção do animal que, se o tivesse atingido como eu queria, teria sido mortal. Mas o golpe foi parado pela mão de minha esposa. Sua intervenção me levou a uma fúria ainda mais demoníaca. Soltei o braço do seu aperto e afundei o machado no cérebro dela. Caiu sem vida no mesmo lugar e sem emitir um pio. Consumado o horrível delito, me dediquei com grande determinação à tarefa de esconder o corpo. Sabia que não poderia removê-lo do edifício, nem de dia nem de noite, sem correr o risco de ser descoberto pelos vizinhos. Vieram-me à mente muitos projetos. Por um momento pensei de cortar o corpo em pedaços e de destruí-lo com fogo, depois de cavar uma fossa no chão e sepultá-lo nesta.
ou ainda de jogá-lo no poço do pátio, de fechá-lo numa caixa, disfarçando-a como se contivesse qualquer mercadoria e contratar um carregador para levá-la. Afinal, escolhi aquela que me pareceu a solução melhor entre todas as que tinha imaginado. Decidi murar o cadáver numa parede do porão, assim como se lê que faziam os monges na Idade Média com suas vítimas. O porão parecia particularmente adequado para esse fim. Suas paredes foram construídas sem capricho e rebocadas há pouco tempo com uma argamassa grosseira que não tinha secado por efeito da umidade do ambiente. Além disso, numa das paredes havia uma saliência provocada, provavelmente por uma falsa lareira ou fogão que sucessivamente havia sido encoberto à semelhança do resto das paredes do porão. Não duvidei de poder extrair facilmente os tijolos, introduzir o cadáver e murar novamente, de maneira que ninguém pudesse ver alguma coisa suspeita. Não errei meus cálculos. Com uma alavanca retirei os tijolos, coloquei cuidadosamente o corpo no vão escorando na parede do fundo e, sem tanto trabalho, reconstruí a estrutura da parede, tal como era antes. Providenciei cal, areia e, com precaução, preparei um reboco que em nada fosse diferente do anterior. Com todo esmero, recobri a nova parede de tijolos. No final, fiquei muito satisfeito pelo trabalho. Tudo estava perfeito. A parede não apresentava o mínimo sinal de ter sido modificada. Retirei com a maior atenção todos os restos de entulho e olhei à minha volta triunfante, pensando: pelo menos aqui meu trabalho não foi em vão. Meu ato sucessivo foi o de procurar o animal que fora a causa de tão grande desgraça, porque tinha resolvido matá-lo. Se o tivesse encontrado naquele momento, não haveria dúvida alguma que esta seria sua sorte. Mas o astuto animal, alarmado pela minha cólera, evitou expor-se à vista. É impossível descrever o profundo sentimento de alívio que me invadiu pela ausência da odiada criatura. Também não apareceu durante a noite, e por isso, pela primeira vez desde que entrara na minha casa, dormi profunda e tranquilamente. Sim, dormi, apesar do peso do delito na minha consciência. Passaram-se o segundo e o terceiro dia sem que o meu atormentador reaparecesse. Voltei a respirar como um homem livre. O monstro aterrorizado fugira para sempre e nunca mais o voltaria a ver. Minha felicidade estava no auge. A culpa pelo meu tenebroso delito não me incomodava que pouca coisa. Fizeram-me perguntas às quais respondi com um desembaraço. Até o inquérito que fora determinado não deu nenhum resultado e eu olhava já com segurança a minha futura felicidade. No quarto dia após o assassinato, um contingente de policiais irrompeu inesperadamente na minha casa para executar uma rigorosa inspeção. Apesar disso, eu me sentia tranquilo pela escolha do esconderijo e não demonstrei o mínimo embaraço. Os agentes pediram que eu os acompanhasse na inspeção, que não deixou inexplorado nem o cantinho mais esquecido. No final, desceram pela terceira ou quarta vez no porão. Nenhum músculo do meu corpo tremeu. Meu coração batia calmo como o coração de um inocente no sono. Passeava ao longo do porão, os braços cruzados no peito, indo para lá e para cá. Os policiais mostravam-se completamente satisfeitos e preparavam-se para ir embora. A felicidade que enchia meu coração era intensa demais para que eu pudesse contê-la no peito. Ardia pelo desejo de falar alguma coisa, de triunfar e também de realçar mais ainda a convicção deles quanto à minha inocência. Senhores, falei ao final, enquanto a equipe subia os degraus, estou feliz por ter afugentado suas suspeitas. Desejo-lhes boa saúde e um pouco mais de sua atenção. Entre outras coisas, esta é mesmo uma casa muito bem construída. Tomado pelo desejo louco de dizer alguma coisa, não me dava conta de como estivesse tagarelando. Posso dizer que esta é uma casa construída de maneira excelente. Essas paredes... Os senhores vão embora? Essas paredes são solidamente construídas. E aí, num ímpeto de arrogância, bati pesadamente com uma vara que tinha na mão
exatamente o trecho de parede atrás do qual estava escondido o cadáver da esposa do meu coração. Possa Deus proteger-me e libertar-me das garras de Satanás! Não se tinha ainda cessado o eco do meu golpe de vara quando uma voz respondeu do interior da tumba. Um lamento, em princípio apagado e fragmentado como o choro de um neném, mas que subiu rapidamente em um longo, intenso, contínuo urro, absolutamente inumano, bestial, um urro, um brado assustador, meio de horror, meio de triunfo, como poderia provir somente do inferno, das gargantas dos amaldiçoados em sua agonia e dos demônios exultantes em sua danação. Seria absurdo falar do que me passou pela cabeça. Sentindo-me desmaiar, apoiei-me na parede oposta. Por um segundo, os policiais permaneceram imóveis, tomados por um terror irracional. Logo a seguir, uma dúzia de fortes braços começaram a demolir a parede, que ruiu toda de uma vez. O cadáver, em avançado estado de decomposição, coberto de sangue coagulado, erguia-se na frente dos olhos dos espectadores. Sobre sua cabeça, com a vermelha boca escancarada, com seu único olho de fogo, estava o rei da besta, cuja astúcia havia me levado ao delito e cuja voz reveladora havia me entregue ao carrasco. Eu murara o monstro dentro da tumba.